Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do vídeo do estudo maravilhoso sobre o ID3, intestino delgado 3, ponto de abertura do vaso governador, ponto de tonificação do intestino delgado, também ponto madeira do meridiano do intestino delgado. Quanta coisa, né, gente? Então fica aqui que você não perde por ficar aqui no canal Momento Acupuntura. Então, pessoal, em relação à primeira parte do estudo sobre o ID3, intestino delgado 3, nós primeiramente fizemos uma apresentação do ponto, depois falamos da localização dele, também falamos da puntura, como é que ela deve ser da melhor forma, também falamos sobre funções energéticas do intestino delgado 3 e iniciamos as indicações terapêuticas, quando inclusive falamos sobre dores na cervical e na coluna de uma forma geral. Vamos dar continuidade então às nossas indicações terapêuticas nesta parte 2. 2000 anos depois. Então, dando continuidade às indicações terapêuticas do nosso amigo intestino delgado 3, ele é muito bem indicado para casos de febre, exatamente por tirar calor do organismo. Lembra que eu falei para vocês que ele é um ponto riacho, ponto nascente, ponto manancial, ponto riacho, ponto rio e ponto mar. Terceiro ponto de distal para proximal, ponto riacho. O que o ponto riacho tem de muito importante? Ele elimina patógeno, ele elimina fator patogênico. E o calor é um fator patogênico. Então, por eliminar calor, muito bem indicado o ID3 para casos de febre. O ID3, pessoal, também é muito bom para casos de cefaleia ou a famosa dor de cabeça, exatamente por atuar em casos de calor e também por ser o ponto madeira do intestino delgado. Lembra que eu falei para vocês que por ele ser o ponto madeira do intestino delgado, ele tem muita afinidade com esse elemento. E, cara, 90% das cefaleias ou a grande maioria das cefaleias que nós temos estão relacionadas justamente com esse elemento, com fígado e vesícula biliar. Então, por isso, o ID3 muito bem indicado para casos de cefaleia. Outra indicação terapêutica do nosso amigo ID3 ou intestino delgado 3 é surdez etinido ou famoso zumbido nos ouvidos, até pelo trajeto do meridiano do intestino delgado, meridiano do qual o ID3 faz parte. O trajeto do meridiano do intestino delgado começa então aqui no dedo mínimo, vem pela parte lateral e posterior do nosso braço, passa por trás do cotovelo, atinge região de escápula, pescoço, pega a nossa face na região lateral e finaliza em ID19, aqui bem ao lado do trago da orelha, na articulação da mandíbula. Então, lembra que eu falei uma vez? Pontos locais, benefícios locais, galera. Além disso, grande parte dos problemas de zumbido que nós temos, ou 99% deles, são ligados ou ao elemento água, quando esse zumbido é mais baixo e contínuo, ou ligado ao elemento madeira, quando esse zumbido é mais forte e intermitente. Então, o ID3, por ser o ponto madeira do intestino delgado, ele tem realmente afinidade com esse elemento. Então, de certa forma, também trata zumbidos, quando for o caso de zumbido causado por desequilíbrio no elemento madeira. O ID3 também é muito bem recomendado para casos de tremores, convulsões, aí casos clássicos
de vento, de golpes de vento no nosso organismo. E ele, o ID3, por ser um ponto riacho, o que ele tem de especial? Ele retira patógeno, e o vento é um patógeno com muita afinidade com o elemento madeira. Então, ele retirando o vento do organismo, ele é muito bem indicado para casos de tremores e também convulsões. Outra indicação terapêutica bem interessante do nosso amigo ID3 é epistaxe. O que é isso, Flávio? Sabor de sorvete? Não, meu camarada, epistaxe nada mais é do que hemorragia nasal. E ele é bem interessante para esses casos exatamente por regular o vaso governador, que é um vaso maravilhoso que nós temos, que se inicia abaixo do nosso sacro, vem subindo pela parte posterior da nossa coluna, das nossas vértebras, desce então pela nossa linha média e atinge o nosso nariz em VG25. Lembra, mais uma vez, pontos locais, benefícios locais. E o D3, por regular esse vaso, muito bem indicado para epistaxes ou hemorragias nasais. Aliás, pessoal, pelo que eu andei pesquisando, uma bela combinação de pontos para tratar hemorragia nasal seria o próprio D3, juntamente com BP3 ou baço 3, como queiram, também o E36, P9, o BP10 ou baço 10, também como queiram, e por último, mas não menos importante, o B17. Caramba, Flávio, agora você fez uma tremenda batalha naval aí no vídeo. E36, BP3, B17. Traduz isso tudo para mim, por favor. Claro, meu camarada. Organizando essa combinação de pontos que eu pesquisei e achei bem interessante, além do ID3, o BP3 e o E36 entrariam aí para tonificar o baço. E o baço tem como uma de suas funções manter tudo no seu lugar dentro do organismo, inclusive o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, se você está tendo hemorragia, meu camarada, com certeza você está com uma deficiência no seu baço. E o BP3, por ser o ponto terra do elemento terra em relação ao baço, e o E36 por ser o ponto terra do elemento terra em relação ao estômago, formam uma combinação show de bola para tonificar esse baço e assim manter o sangue correndo dentro dos vasos sanguíneos sem escapar, sem hemorragias. E continuando então a nossa combinação de pontos contra a hemorragia nasal, eu falei também do P9. Galera, P9, ponto mestre dos vasos sanguíneos esses que ficam fragilizados no caso de hemorragias. Além disso, o P9 é ponto de tonificação e ponto fonte do pulmão, que se abre exatamente onde? No nosso nariz. Se exterioriza no nosso nariz. E o P9 se exteriorizando no nosso nariz, é claro que ele vai ter ação nessa estrutura do nosso corpo. O quinto ponto que eu citei para vocês foi o BP10 ou baço 10, como queiram. O BP10, pessoal, ele faz tudo pelo sangue, ele age em tudo que envolve sangue. E quando você fala hemorragia, o que você lembra? Sangue. Tá aí o BP10. E por último, mas não menos importante, falei também sobre o B17. B17, galera, ele é o ponto dorsal do diafragma. Fica a 1,5 tissum lateral entre a 7ª e 8ª vértebra torácica, bem na altura da ponta inferior da nossa escápula. E apesar dele ser o ponto dorsal do diafragma, ele tem uma ação extremamente importante no nosso sangue. Tá aí a sua indicação nessa combinação. O ID3, ou intestino delgado 3, também é bem interessante para problemas oculares.
exatamente por ele ser o ponto madeira do intestino delgado. E uma vez sendo ponto madeira do meridiano do intestino delgado, ele vai beneficiar em muito o elemento madeira. E onde esse elemento madeira se exterioriza no nosso organismo? Exatamente nos nossos olhos. Por isso, essa indicação. E fora o fato dele ser ponto madeira do intestino delgado, o ID3 também é ponto riacho, galera. E como ponto riacho, ele retira patógeno, como eu tenho falado. E qual patógeno que ele vai retirar? Primeiro vai retirar o vento, que é o patógeno característico do elemento madeira. Mas no caso das vistas, ele vai retirar calor. Calor esse que resseca as nossas vistas. O ID3, pessoal, também é bem interessante contra a dor de garganta, aquela queimação na nossa garganta, exatamente por retirar calor do organismo como ponto riacho. Além disso, ele beneficiando o elemento madeira por ser o ponto madeira do meridiano do intestino delgado, ele vai prevenir refluxos que também vão causar a queimação na nossa garganta. Exatamente por beneficiando o elemento madeira, harmonizando esse elemento, ele vai impedir que o fígado ataque o elemento terra, prevenindo assim uma rebelião ou uma inversão do Qi ou energia do nosso estômago. Ao invés de empurrar os alimentos para baixo, no caso dessa rebelião, iria empurrar os nossos alimentos para cima, caracterizando os refluxos. O ID3 também é muito bom para quadros de gripe. E o que é gripe, pessoal, para a medicina tradicional chinesa? A gripe é um quadro de vento mais calor. Dois patógenos que o intestino delgado 3, por ser o ponto riacho desse meridiano do intestino delgado, retira. O ID3 também é muito bem indicado para quadros de estafa mental, pessoal, exatamente por ele ser acoplado do coração no seu elemento, no elemento fogo, o elemento do qual ele é víscera. O intestino delgado é víscera do elemento fogo, enquanto o coração é órgão do elemento fogo. E o coração é o quê? É a morada da mente, é a cadeira onde a mente senta. Um coração tranquilo deixa a mente tranquila. E o ID3, por tirar calor exatamente do seu acoplado do coração, ele vai deixar esse coração tranquilinho e a mente também tranquila. Está aí a sua indicação contra estafa mental. O intestino delgado 3 ou ID3 também é muito bem recomendado para quadros de indecisão, aquelas pessoas indecisas que não sabem se casam ou compram uma bicicleta, exatamente pelo intestino delgado ser o nosso juiz, nos dar discernimento. Lembra que eu já falei para vocês? O fígado planeja uma determinada ação, coloca no mundo das ideias. O intestino delgado, então, avaliza, ele julga se aquilo vai ser bom para a gente. E, por último, a vesícula biliar, ela concretiza, tira do mundo das ideias aquilo que o fígado planejou e o intestino delgado avalizou. Então, nos dando discernimento, o intestino delgado é muito importante para quadros de indecisão. E mais importante ainda, o ID3, que é exatamente o ponto de tonificação desse intestino delgado. Outra indicação terapêutica do ID3 são casos de mania, exatamente por ele como ponto riacho, retirar calor do organismo e assim acalmar a mente. Pessoal, mania é uma elevação do yang do coração. E o ID3 retirando o calor desse coração, com certeza ele vai acalmar, vai abaixar o yang desse coração, o órgão do elemento fogo, e assim sendo muito bem indicado para esses casos de mania. E por último, mas não menos importante, o ID3 ou intestino delgado 3, ele também é muito bem indicado
para quadros de insônia, exatamente ao retirar calor do nosso organismo, ele acalma o nosso Shen, ou a nossa mente, gerando então o relaxamento necessário para que nós consigamos chegar a um estado de pegar no sono. E como nesse vídeo nós estamos falando muito sobre intestino delgado, que é a víscera do elemento fogo, cujo acoplado é o coração, eu vou passar então para vocês indicações alimentares para acalmar esse coração. O que você pode consumir? Melão, melancia, mamão papaya e, por último, mas não menos importante, chazinho de hortelã, meu camarada. Isso aí vai deixar teu coração tranquilinho e, por consequência, uma mente bem fresca também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa segunda parte desse estudo maravilhoso sobre o ID3, o intestino delgado 3, ponto de tonificação do intestino delgado. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like, pessoal. Se acham que eu mereço mais ainda, já compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Ainda não é inscrito aqui no canal? Meu camarada, o que você está esperando? Já se inscreva. Também aproveite e ative aqui o sininho para ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aqui seu comentário a respeito do vídeo ou em relação a alguma sugestão para próximos vídeos? Pode deixar aí, meu camarada, que vai ser muito bem recebido e respondido. Galera, por hora eu tô ficando, agradecendo demais a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.